Todo mundo enquadrado? Beleza. Na polícia. Então, hoje a gente vai falar de duas doenças respiratórias, a asma, que é crônica, e a pneumonia, que tem cura. A gente vai iniciar falando da asma, que é uma doença crônica dos brônquios. Eles ficam inflamados, essa inflamação ela pode causar inchaço, catarro, aperto nos músculos dos brônquios, e que se chama broncoespasmo, que é a dificuldade de passar, e até essa dificuldade de passar o ar ali pelos pulmões. A definição é uma doença respiratória crônica e complexa, heterogênea, que varia ao longo do tempo, geralmente caracterizada por inflamação crônica das vias. Levando ao aumento da responsabilidade dessas vias e diferentes estímulos. É uma doença crônica é a doença crônica mais prevalente na infância e na adolescência. Então, ela é geralmente caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas inferiores, que leva o aumento da responsividade das vias diferentes estímulos. A epidemiologia dela no Brasil, existem aproximadamente 20 milhões de asmáticos. A asma é uma causa importante de faltas escolares e no trabalho. Segundo o DataSUS, o banco de dados do Sistema Único de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, ocorrem no Brasil em média 350 mil internações anualmente. Os sinais e sintomas incluem aí tosse que produz catarro, espesso, límpido ou amarelado, dispneia súbita, sibilos e rigidez torácica, taquipneia, aquela respiração acelerada, junto com o uso de músculos respiratórios acessórios aqui do abdômen, episódios de sibilância, que é aquele som agudo que a gente ausculta, pulso rápido, né? Transpiração profusa, cianose e hipóxia severa. Continuando ainda de alguns sinais e sintomas, a sensação de opressão torácica, história de piora dos sinais e sintomas com mudança de temperatura e as complicações, estado asmático e insuficiência respiratória. Os fatores de risco são a poluição atmosférica, poeira, poluição domiciliar, pelos de animais, obesidade e sobrepeso, fumaça de cigarro, a falta de atividade física, resfriados e produtos químicos. O diagnóstico ela possui três pilares: a história clínica sugestiva, né, demonstrando alterações no funcionamento do padrão asmático, e a exclusão de outros diagnósticos. Primeiro, história dos sintomas intermitentes, episódios no padrão discutido anteriormente, com sibilância, característica da asma, observada no exame físico, que apontam fortemente para o diagnóstico da asma. A espirometria, que demonstra não apenas a obstrução do fluxo respiratório, mas também a melhora importante após a administração do broncodilatador. E diagnósticos diferenciais excluídos. Então, o tratamento, as principais classes de fármacos comumente utilizado no tratamento da asma e nas exacerbações da asma são broncodilatadores, os beta-2 agonistas, anticolinérgicos, os corticoides, modificadores de leucotrienos, estabilizadores de mastócitos, metilsantinas e imunomoduladores. Ela pode identificar fatores desencadeantes da crise, o oxigênio umidificado com baixo fluxo, ventilação mecânica e exercício de relaxamento. As intervenções de enfermagem incluem avaliar a intensidade da asma, se é uma crise muito intensa, onde o paciente corre risco súbito de parada respiratória. Sim. Coloque o paciente em posição de Fowler alto, né, onde o pulmão fica mais elevado, que ajuda na respiração. Encorajar a respiração diafragmática, que é aquela que a gente faz com a barriga, né? Tentar ajudar o paciente a relaxar com o posicionamento, ficando mais elevado, monitorar os sinais vitais, porque
hipertensão pode significar hipoxemia, né? Não chega uma quantidade baixa de oxigênio nos tecidos. E a taquipneia é o agravamento da asma ou toxicidade medicamentosa. Administrar O2 úmido, 2 litros ou conforme a necessidade, avaliando sempre a gasometria. Também inclui você ficar atento e já deixar material preparado para uma possível intubação, num caso de emergência, observar sinais de impregnação medicamentosa, observar a intensidade da tosse e se ela é produtiva, se for produtiva, anotar a consistência do catarro, coloração, odor, incentivar a reposição lídrica, né? A ingesta de líquido, por conta da desidratação por diaforese, monitore o paciente, faça ausculta pulmonar frequente, observar e prevenir complicação da terapia com corticosteroides, pele frágil, hematomas, níveis elevados de glicose, ou os corticoides inalatórios que podem causar infecção na boca, porque baixam a imunidade daquela região. Observar e ajudar no controle dos níveis de ansiedade, porque a pessoa quando fica com falta de ar, ela quer sair correndo, ela fica agitada, e manter a temperatura do ambiente agradável por meio de condicionador, ar-condicionado, coisas assim, e orientar para o autocuidado, né? Para a pessoa tomar as medicações corretas, evitar lugares onde estejam muitas partículas dispersas no ar, poeira, fumaça, o tabagismo também inclui. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da pneumonia. A pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, órgão localizado abaixo da caixa torácica, que faz parte do aparelho respiratório humano, de modo que os alvéolos pulmonares são minúsculos sacos ao redor, responsáveis pelas trocas gasosas entre o ar e o sangue, sejam afetados. Na doença pode ocorrer o acúmulo de líquido ou de pus na cavidade, entre as pleuras, membrana dupla muito fina, formada pela pleura visceral e pela pleura parietal, levando a um derrame pleural. As causas da doença podem ser causadas por diferentes agentes, como bactérias, vírus e fungos. Geralmente afeta crianças menores de 5 anos de idade. A doença é uma das principais causas de morbimortalidade nessa faixa etária em todo o mundo, e existem vários tipos de pneumonia, entre elas estão pneumonia provocada por vírus, pneumonia provocada por bactérias, pneumonia provocada por fungos e pneumonia provocada por aspiração e a pneumonia química. Vou falar um pouco sobre a pneumonia bacteriana. Normalmente esse tipo de pneumonia é causado pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Outros tipos de bactérias, como o Haemophilus influenzae, a Klebsiella, pneumoniae, o Staphylococcus aureus, a Legionella pneumophila, e também pode ocasionar a doença. A pneumonia viral, ela é causada pelo vírus da influenza A ou B, o que é causador da gripe. Outros vírus respiratórios também podem causar pneumonia, assim como o vírus da varicela e do sarampo. Esse tipo de pneumonia ocorre mais em frequência no inverno, porque as pessoas tendem a ficarem aglomeradas em ambientes fechados, o que possibilita a disseminação do vírus. A pneumonia fúngica ocorre com maior frequência em pacientes imunodeficientes. Alguns fungos são transmitidos por via respiratória e pode causar pneumonia, tais como histoplasma, capsulatum, que causa a histoplasmose, e entre outros. As pessoas sadias não apresentam nenhum sintoma, porém, em alguns casos, a doença pode ser extremamente grave, como no caso de indivíduos imunodeficientes. Tudo depende da condição imune do paciente e da idade. A pneumonia por aspiração é uma infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou ambos. A pneumonite química é uma irritação pulmonar provocada pela inalação de substâncias tóxicas ou irritantes para o pulmão.
Vou falar um pouco agora sobre a epidemiologia no Brasil, né? Entre janeiro e agosto deste ano, foram 417.924 pacientes foram hospitalizados com pneumonia, totalizando em gastos totais de mais de 378 milhões nos serviços hospitalares. No mesmo período do ano passado, foram 430 mil internações, de acordo com as informações do DataSUS. A poluição do ar é o principal fator de risco de morte por pneumonia em todas as faixas etárias. Quase um terço de todas as mortes foram atribuídas pelo ar poluído, que mataram cerca de 749 mil pessoas em 2019. A poluição do ar doméstico contribuiu com 423 dessas mortes, enquanto a poluição do ar exterior contribuiu com 326 mil. Esses dados foram anteriores ao Covid. Agora esses dados acabaram mudando. Então, os sintomas é febre alta, tosse, dor torácica, alterações da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado, falta de ar, secreção do muco purulento de cor amarelado ou esverdeado, toxemia, dados provocados pelas toxinas carregadas pelo sangue, e prostração, que é a fraqueza. Fraqueza, cansaço. Os fatores de risco, então aí está incluído o tabagismo, o fumo, né, que provoca reação inflamatória, que facilita a penetração de agentes infecciosos. O alcoolismo, o álcool interfere no sistema imunológico e na capacidade de defesa do sistema respiratório. O ar-condicionado, que deixa o ar muito seco, facilitando a infecção por vírus e bactérias. Resfriados mal cuidados, né? Gripes que se exacerbam, mudanças bruscas de temperatura e o uso de drogas. O diagnóstico ele é feito através do exame clínico, né? A ausculta dos pulmões, radiografia de tórax, são recursos essenciais para o diagnóstico das pneumonias. Então, o tratamento são prescritos antibióticos como base dos resultados de cultura, antibiograma e diretrizes para a escolha dos antibióticos. Deve-se considerar os padrões de resistência, prevalência dos micro-organismos, etiológico, fatores de risco, o cliente internado, ambulatorial, custos e disponibilidade dos agentes antibióticos. O tratamento de suporte consiste em hidratação, antipiréticos, medicamentos antitussígenos, antihistamínicos ou descongestionantes nasais. Administra-se oxigenoterapia para a hipoxemia. Só um adendo nesse tratamento, o uso de congestionantes nasais, a maioria deles os mais baratos, é a base de inafazolina, e ele causa vasoconstrição das veias da região nasal e também pode causar a constrição das veias do cérebro com o uso contínuo. Por isso a gente colocou o uso do descongestionante nasal, mas por um curto período e com muita cautela para não viciar e acabar causando problemas maiores. Então, agora a Dani continua com o tratamento. O suporte ventilatório inclui as centrações de oxigênio, inspiratório, intubação endotraqueal e ventilação mecânica. Tratamento de choque da insuficiência respiratória ou de derrame pleural, se necessário. Para alguns grupos de alto risco de PAC, recomenda-se a vacinação pneumocócica. Recomenda-se o repouso no leito até que sejam evidenciadas sinais de resolução do processo infeccioso. Vou falar um pouco da intervenção na enfermagem, né? Os principais objetivos podem incluir a melhoria na permeabilidade das vias aéreas, a obtenção do repouso suficiente para economizar energia, a manutenção do volume hídrico adequado e o incentivo para o autocuidado. Também a intervenção de enfermagem, fazer a anamnese, o exame físico desse paciente, auxiliar o paciente a tossir efetivamente, umidificar o ar
para melhorar as secreções e melhorar a ventilação. Encorajar a ingesta hídrica, realizar taponamento e drenagem postural para favorecer a mobilização da secreção, utilizar medidas para aliviar a dor torácica, observar e comunicar com brevidade os possíveis efeitos colaterais de medicamentos, monitorar sinais vitais, avaliar nível de consciência, oferecer oxigênio de acordo com a necessidade. Monitorizar também a oximetria de pulso ou gasometria, né? Lembrando que o ideal é estar sempre acima de 90%, 93%. Encorajar o repouso, auxiliando o paciente a assumir posição confortável, geralmente com a parte torácica mais elevada, e trocar de posição com frequência para que não fique acumulado secreção nas bases. Orientar quanto às medidas preventivas, né? Indicar e administrar vacinação contra a gripe, preparar-se para atender intercorrências e para as necessidades de drenagem torácica. E manter também a nutrição adequada. Então, era isso que a gente tinha. Sim, mais uma coisa do tratamento, o importante também é a gente ensinar o uso do medicamento, né? O uso da bombinha, Sim, para ser efetivo. Os dois, né? Tanto com... Na asma e na pneumonia, né? O uso do espaçador, da bombinha. A bombinha. Tentar ensinar o paciente para que seja efetivo. E após o uso da bombinha, é orientar o enxágue da boca para tirar o resíduo da medicação. Exatamente, porque o resíduo causa a baixa da imunidade, pode causar infecção bucal e oral. Então, Era isso. Fechou. Agora a gente dá um pause aqui. Eu não sei aquela